Batista Inácio e tenho um canal no YouTube e estou começando uma nova série para tratar de temas relacionados à doença e cura. A verdade é que eu sou um exemplo vivo de que é possível ao ser humano curar a si próprio, porque fui diagnosticado com câncer de pâncreas, quando essa doença tem um alto índice de mortalidade, 60% a 70%, e eu estou aqui vivo. Já passaram-se 5 anos do diagnóstico, eu estou aqui tranquilo, vivo, sem nenhum problema. Então, hoje, muitas pessoas estão com problemas de toda ordem. E o que incomoda mais as pessoas no dia de hoje é o assunto doença autoimune, porque as pessoas ignoram completamente como é que vão reagir diante de uma doença que não conhecem, que nem os médicos conhecem. Então, vamos dar um foco de atenção exatamente nesse ponto. Pensamos bem, vamos pensar direitinho. O mundo tem hoje cerca de 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, cerca de 6 bilhões e 300 milhões de pessoas, ou seja, 90% da população mundial, está se surpreendendo com o famoso diagnóstico doença autoimune. Bem, às vezes pode não ser nada, pode ser uma coisa que passa rápido, mas às vezes pode não ser. E a medicina encontrou essa forma natural de se desvencilhar de qualquer comprometimento, porque não sabe diagnosticar o que está acontecendo com as pessoas. Também é um indicador muito poderoso, muito forte, de que é necessário que a medicina comece a ter olhos para a questão ligada das energias pessoais, a questão da energia espiritual, da energia dos conhecimentos que circulam em nosso sistema neural, que é o instrumento de transporte do que é energia positiva, da energia negativa, de doença e de cura para todas as nossas células. Então, encontraram esse método natural da medicina dizer, eu não sei o que doença é essa, ou simplesmente de afirmar que essa é uma doença desconhecida. É muito fácil falar que é uma doença autoimune, porque com doença autoimune você não precisa identificar que doença é essa. Então, o nível de conhecimento da humanidade a respeito de vibrações é muito baixo. Pouquíssimas pessoas sabem. Você vai começar a mudar o seu entendimento quanto a esse assunto, a partir desse momento, porque nós estamos começando a entrar numa abordagem que a própria medicina ainda não consegue abordar. Nós estamos falando de algo com que a humanidade tem pouca familiaridade, de vibrações e suas energias pessoais. Bem, isso mesmo. O nível de vibrações moleculares de cada pessoa é que determina para ela uma série de fatores, mas um deles é qual o seu grau de resiliência diante dos fatores adversos, dos elementos que geram as doenças. O quanto você é resistente, o quanto você é resiliente para enfrentar uma situação desconhecida. Bem, as vibrações comuns das pessoas comuns estão por volta aí, digamos, de 175 MHz. Esse é um número só para exemplo, não é um dado exato, não é uma informação científica, mas também pouco importa, não? Ela não tem, um número não é significativo. A gente não tem equipamentos, né? A medicina hoje não tem equipamentos para medir as vibrações em hertz da média da população humana e dizer, olha, um ser humano, a vibração média é X hertz. Não tem. Mas existe uma média que pode ser considerada
hipoteticamente, pode ser esse número aí, não vai fazer muita diferença, não. Mas o que que isso tem de importante, de verdade, para você e para a sua vida? Nessa vibração molecular estão todas as suas moléculas, todas as suas células e todos os seus átomos. E estão incluídos nesse nível de vibração todas as bactérias que habitam seu corpo, os seus órgãos e os sistemas. Estão incluídos os vírus que circulam na atmosfera e que se encontram no solo e aqueles que se encontram nos alimentos. Os vírus, as bactérias e os elementos vivos que habitam o nosso corpo, e são bilhões deles, devem permanecer em vibrações menores que a sua vibração. Pelo exemplo hipotético citado, eles deveriam ter uma vibração menos de 175 MHz. O que acontece? Eles não podem ter essa vibração superior, porque se eles tiverem a vibração superior, vai acontecer o fenômeno da deterioração do seu corpo com o aumento da vitalidade deles. Eles não podem, senão vão causar sua destruição física e, consequentemente, vai gerar também uma destruição psicológica, um desmantelamento das suas estruturas psicológicas. E isso vai gerar dentro de você muitos males. Acontece que você é que é o fornecedor dessas energias para essas bactérias. E é o fornecedor das energias para os vírus. E é o fornecedor das energias para todos os corpos vivos que estão vivendo dentro do seu corpo. E na atmosfera em torno de você e nos lugares onde você se encontra. Então, eles se alimentam das energias negativas que você produz. Bom, se você pensar, raciocinar direitinho, você vai perceber o seguinte: se você é um alimentador contumaz de energias negativas, se você é muito negativo, uma pessoa que tem mais de 50% das suas expressões, todas elas pautadas no negativismo, então você está alimentando mais os vírus, as bactérias e os elementos nocivos no seu corpo do que a sua própria estrutura de imunidade, seu sistema imune. Então, com isso, eles ganham energias e ficam com a vibração mais elevadas do que a sua. E isso a medicina ainda não consegue detectar que tipo de remédio pode curar uma coisa que está acima do seu nível de vibração natural. Então, os antibióticos não funcionam mais, os outros anti-inflamatórios, os outros elementos todos que são usados pela medicina alopática para curar os seus sintomas não vão funcionar mais. Então, o seu corpo também não consegue eliminar, porque você tem uma vibração baixa, incapaz de anular o poder destrutivo deles. Você deveria ter uma vibração maior, que fizesse com que o seu sistema imunológico que estivesse bem alimentado para produzir a sua defesa. Mas não é isso que está acontecendo. Eles estão sendo mais alimentados pelo negativo e você está perdendo capacidade de resistir aos efeitos deles. Não só as doenças se tornam mais frequentes e mais potentes, como eles também se tornam os inimigos número 1 do seu corpo. E você os mantém alimentados e vibrando acima das suas vibrações pessoais. Com isso, não existe mecanismo no corpo capaz de eliminá-los ou de fazer cessar o problema que eles causam com os efeitos da sua própria atividade natural. Não existe na medicina nenhum parâmetro para identificar o que eles são e nem de onde que eles vieram. Principalmente não tem medicação eficiente contra eles, nenhum remédio eficaz contra eles. Nenhum tratamento que finalize a sua ação ou que anule os danos que eles causam ao seu corpo. Não existe ainda. Então, o nome que a medicina deu é doença autoimune. Obviamente que os elementos que impedem a formação da sua resiliência têm origem em você mesmo. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, quais são as causas, o que está na origem desse sintoma, que os médicos dizem ser doença autoimune, eu posso te ajudar.
Eu posso te ajudar porque tenho estudado isso durante mais de 30 anos. Se um médico leva 4, 5 anos para se formar numa academia em relação a um determinado assunto, que no caso dele é uma especialização sobre algum tipo de doença, eu posso te ajudar, porque eu tenho mais de 30 anos de estudos relativamente a esse assunto da fragilidade espiritual, que é aquilo que causa a doença autoimune. Então, para você dar continuidade ao processo de saber mais, dá um like nesse vídeo, mas também se inscreva no meu canal, nesse canal aí do YouTube, porque aqui tem muitos, muitos e muitos mais vídeos, só gravações de vídeos já tem mais de 90 vídeos gravados, que tratam desse assunto e que revelam muitas outras coisas que você nem nunca ouviu falar, porque não são temas comuns, não são ensinados na medicina tradicional. A medicina espiritual é uma medicina nascente. Eu não sou um médico da medicina tradicional. E poderia dizer que eu sou, vamos dizer assim, um elemento que trabalha com as vibrações das energias e que sabe quais são as causas, as origens e a fonte dessas vibrações e dessas energias. Então, de fato, se você tem uma doença autoimune ou tem uma doença grave, como eu fui diagnosticado com câncer de pâncreas, e estou aqui bem na sua frente, quando a mortalidade é de 60% a 70%, então, acredite, eu tenho possibilidades de contribuir com você, com a sua vida, com a sua melhora, com o seu processo de vida, com a qualificação da sua vida, de uma forma diferente e inédita até hoje, não vista por ninguém. Então, vida melhor é possível, mas nunca será para quem ignora a sua própria atuação sobre a vida, com os seus pensamentos, com as suas energias mentais, com a manipulação e o manejo de todas as energias que são capazes de dar aumento à sua vitalidade ou destruir a sua vitalidade, você precisa conhecer esse processo e precisa saber. Do contrário, você vai se adoecer e vai depreciar as suas capacidades, deteriorar as suas estruturas psíquica, psicológica e física, e nem vai saber por quê. E nem a medicina vai poder te ajudar. E nós estamos vivendo exatamente esse momento, um momento espiritual em que você precisa de conhecer o assunto vibrações íntimas, vibrações internas, vibrações pessoais, que é a fonte de toda a imunidade que você pode ter. Não só imunidade contra doenças, mas invulnerabilidade contra males e malfeitores, e isenção das tribulações, isenção das tragédias. Tudo isso tem origem no fortalecimento das vibrações, na elevação das vibrações. Eu posso te mostrar como. Então entre no meu canal, se inscreva e dá um like aí, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo nosso.